técnicas psicanalíticas, né? Eu li o Conceitos Psicanalísticos 4. Conceitos Psicanalísticos são 7, vão ser 10 livros, que vai ter também os livros de verbetes, né? E eu vou ler aqui uma coisa que é pouco lido e que o grupo Só Freud vai explorar muito isso, que são as resenhas críticas dos textos de Freud, tá? Então tem um texto aqui, que está aqui, uma das 5 resenhas que tem nesse texto aqui, nesse livro aqui, que é uma nota, 10 resenhas, uma das 10 resenhas que tem nesse livro aqui, que 5 resenhas são os livros de sonhos, né? A maioria, né? Aqui são 10 ou 20, são 2 de 10 resenhas e os outros todos têm 20 resenhas de Freud. Então uma delas é essa aqui, uma dessas 10 desse livro aqui é uma nota sobre a pré-história da técnica de análise, Sigmund Freud, 1920. Aqui, ó. Então, vou ler um pouco aqui. Introdução. O texto traz informações sobre a técnica da associação livre, utilizada também por escritores e poetas como Bione, Winnicott, Schiller, para a produção das suas obras. O afastamento da crítica e a coragem de reconhecer os resultados dessa associação livre das ideias são citados como atitudes também necessárias na obtenção dos resultados do tratamento dos sintomas psiconeuróticos, tanto por Borg quanto por Schiller e Freud. Como todas as resenhas críticas feitas em todos os livros, tem parte 2, item 2, resumo da resenha crítica. Freud descreve nesse texto mais uma forma de resistência à análise que consiste em atribuir dotes artísticos ao psicanalista sem reconhecer a ciência envolvida na aplicação da técnica de análise. Freud ganhou o prêmio, né, da literatura, né, principal mestre da literatura, mas não ganhou prêmios como cientista, né, que é um absurdo, né? Freud poderia ter lembrado ao leitor o genial trabalho de Breuer na aplicação do método catástico, onde o autor teve a intuição de promover a procura das conexões entre os sintomas conscientes, que aparecem na consciência, né, e as ideias inconscientes que geravam esses sintomas, mediante a produção de associações de ideias, estando o paciente sob hipnose, isto é, mais livre da censura. Vemos que Breuer criou a associação livre da censura, sem reconhecer o valor desta mesma censura, e também sem reconhecer a importância da hipnose como fator central no impedimento da ação da mesma. Freud percebeu a possibilidade do estabelecimento de condições técnicas semelhantes sobre esse aspecto, mas sem hipnose, estabelecendo o parâmetro técnico do afastamento da crítica e da autocensura durante a produção em vigília das lembranças associadas ao sintoma e ao sonho também, a mesma técnica para a interpretação dos sonhos. A revisão do texto em 2020, a influência da criptominese infantil na gênese das poesias e textos literários é ressaltada no texto, bem como o fato da resistência intelectual a esses fatos psíquicos provenientes da abordagem natural da maioria das pessoas à psicanálise. Quando se trata de autores como Havelock Ellis, Alfred Adler, Carl Gustav Jung e Jacques Lacan, ficamos impressionados com a força da resistência à psicanálise, sempre, nesses casos, vinculados à tentativa de retirar da psicanálise sua fundamentação científica, a qual advém da exaustiva e continuada observação dos fenômenos psíquicos e das correlações básicas entre metapsicologia psicanalítica e neurociência. Freud poderia ter explorado mais esta nova apresentação da resistência à psicanálise, elogiar como arte e criticar como ciência, mostrando a associação livre que está implícita no método catártico de Breuer e as motivações edipianas que fazem esses grandes teóricos, entre aspas, racionalizadores e intelectualizadores fugirem da sua sexualidade infantil através da sua inata capacidade de racionalização e de intelectualização.
Não é possível julgar a psicanálise sem o juiz, isto é, sem aplicar o método de Charcot a cada fenômeno psíquico a ser julgado. Importância desse texto para a psicanálise. A descrição da ocorrência e uso da associação livre em outras atividades culturais do ser humano e a denúncia e enfrentamento de mais uma nova forma de resistência à descoberta da sexualidade infantil pela psicanálise são os temas mais importantes que estão presentes nesse texto. Atualmente, como era de se esperar, temos assistido à atuação de novas formas de resistência à psicanálise, baseadas também na distorção dos seus conceitos fundamentais, mediante o uso da racionalização e da intelectualização, que visam substituir esses conceitos por outros novos conceitos, entre aspas, que pretendem colocar Freud como ultrapassado, quando na realidade essas teorizações carecem do emprego da metodologia psicanalítica para a produção de conceitos teóricos. Viu? Tá vendo? Estão falando coisas que a gente já falou há poucos minutos atrás, né? E forjam jargões claramente a serviço do esquecimento da sexualidade infantil e do poder do seu afeto inerente em produzir perversões, psicoses e neuroses. Outra variante é a tentativa de submissão da teoria psicanalítica a dogmas religiosos, tentando desvirtuar os fatos descobertos pela psicanálise, que mostram de maneira irrefutável a gênese destes dogmas no complexo de Édipo e a sua incompetência técnica para a resolução do conflito existencial humano. Falei que a gente sabe, que a gente vai acabar sabendo direitinho o que é. Para a reflexão. Como vimos, a técnica psicanalítica é rigorosa e exigente em relação ao seu objetivo principal, superação da dissociação psíquica infantil pela elaboração do conflito psíquico inconsciente, tá? Só para adiantar os pontos de discussão, né? Você mantendo uma dissociação entre o simbólico e o simbolizado, né? Você não tem como elaborar o conflito psíquico inconsciente. Não é possível, optando pelo simbólico como solução, né? Você não tem como você elaborar a formação do símbolo, que é o que interessa quando tem símbolo, né, digamos assim, para ser estudado. Então a gente tem que, é muito mais importante os critérios de formação do símbolo do que supor um reino do simbólico mágico onde os problemas humanos vão ser resolvidos. Tá? Bom, então falamos um pouco sobre a técnica psicanalítica, lembrando que não existe tratamento psicanalítico sem ser a partir do reconhecimento da transferência da sexualidade infantil para o setting psicanalítico. Quer dizer, uma situação em que o verdadeiro problema, com a sua verdadeira energia, é jogada inconscientemente para ser resolvida por analista e analisando. E ambos precisam se unir, né, digamos assim, nesse trabalho de detecção desses conflitos, das forças que estão atuando, defesa, impulso, e da interação, a verdadeira interação que está havendo entre a defesa e o impulso. Por exemplo, a defesa pode estar excessiva demais, tem que trabalhar isso, diminuir esse moralismo agressivo, destrutivo da defesa, muita autoagressão, ou o impulso pode estar perverso demais e tem que dar uma segurada nessa perversão, reprimir isso e sublimar isso, né, para que realmente o conflito possa ser elaborado. Isso equivale, caso haja simbolização, a uma compreensão adequada do processo de simbolização e não da criação de um reino mágico do simbólico que vai resolver tudo, sem saber como que funciona isso, quais são as interações, né, de força entre os impulsos envolvidos e a defesa que se contrapõe a esses impulsos. Contrapõe quando é neurose e psicose, né? Porque quando é perversão, é uma defesa que ataca a realidade. E sem a realidade a gente não tem como progredir.